pastor Adelmilson escolheu a pergunta de número 8, e é sobre missões. O enunciado desta pergunta é assim, pastor Adelmilson: nos últimos anos, a organização tem investido entre 1% e 3% de suas receitas em missões. Qual a sua avaliação sobre esse nível de investimento? O senhor acredita que a IAP vai cumprir seus objetivos nessa área com esse nível de investimento? O senhor pretende implantar mudanças nesta área? Caso afirmativo, poderia citar as principais? Paz do Senhor a todos os irmãos, as irmãs, aqueles que estão aqui, os irmãos e as irmãs que nos acompanham à distância, pela internet. É um privilégio estar aqui e, com a graça de Deus, vou procurar colocar para vocês algumas ideias, e elas são aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A pergunta que o pastor nos faz sobre missões. As igrejas que crescem no mundo, elas investem em torno de 10% em missões. O ideal seria nós investirmos em torno de 10% para missões. Agora, como nós podemos investir 10% em missões se as nossas convenções regionais estão no limite da sua capacidade financeira? Então nós temos uma dificuldade. Se nós elevarmos este valor, esse percentual para 10%, as convenções não terão condições de arcar. Bom, de fato, nós concordamos que o investimento de 1,5% é pouco em missões. Então, o que nós podemos fazer? Nós acreditamos, irmãos, que no reino, Deus tem provisões. Deus tem provisões. Ou seja, os recursos financeiros seguem a visão que Deus coloca no nosso coração. E eu posso dar um exemplo para vocês. No capítulo 17 de Mateus, Jesus chega a um lugar e ele é questionado acerca de pagar tributo ou não. Ele e Pedro, eles estão com dificuldades, eles não têm dinheiro. Bom, Deus tem a capacidade, o poder e a autoridade de suscitar recursos de lugares improváveis. Jesus diz: Pedro, você acha que o filho precisa pagar tributo quando ele é filho do rei? Não. Bom, mas para que a gente faça aquilo que está nas leis, eu digo para ti, vai ao mar, você vai pescar um peixinho. Tem um peixinho que está engasgado com uma moeda. Você vai pegar a moeda e vai pagar o seu tributo e o meu. O que eu quero dizer com isso? Que se nós colocarmos o sonho, a visão diante de Deus, mobilizarmos o povo promessista para esta direção, Deus vai dar os recursos dos lugares improváveis. Eu creio nesta provisão de Deus e eu gostaria que nós orássemos por esta provisão de Deus. Pergunta de número 7. Prioridades na gestão. Se Deus nos der a oportunidade de liderar a sua igreja, a igreja de Jesus, o que a gente poderia fazer? O que Cristo tem colocado no nosso coração? 3 propostas. Nós colocamos em três eixos. 3 eixos. O primeiro eixo, ele vai ser o eixo eclesiológico. O que nós podemos fazer efetivamente para alterar alguma realidade na nossa denominação na área eclesiológica? Nós elencamos aqui, olha, discipulado, conforme a palavra de Jesus, discipular pessoas nas igrejas locais. Segundo lugar, culto inspirador. A Igreja Adventista da Promessa, ela gosta de culto, o chamado histórico dela, ela faz muitas coisas bem feitas, entre estas, cultos inspiradores. Avivamento. Nós precisamos investir no avivamento da igreja. Zelo doutrinário.
especialmente pelas doutrinas que fazem parte da identidade adventista da promessa. Ministérios apoiadores. Segundo eixo seria um eixo de ensino. Como nós temos uma editora na nossa igreja e temos também um seminário, nós entendemos que devemos focar no investimento de literatura. E o seminário deve investir na ajuda, no apoio pastoral. Os nossos pastores precisam de apoio, de formação, de educação continuada. Não só os pastores, mas as suas esposas e filhos. Nós precisamos apoiar os líderes, cuidar de quem cuida. E por último, eu até respondo à pergunta anterior, parte da pergunta anterior, seria o terceiro eixo, que ele é o eixo missiológico. E aqui eu gostaria de destacar para vocês. A Junta de Missões, ela terá dois focos, um internacional e outro nacional. A diretoria estará dividida ou multiplicada. Uma parte vai focar no Brasil, uma outra parte vai focar no exterior, embora o diretor da Junta de Missões coordena todos os trabalhos. Então nós pretendemos, com a graça de Deus, ter uma base missionária para os países de língua portuguesa, para a África portuguesa, uma base missionária em Portugal. Para os países muçulmanos, nós gostaríamos de ter uma base missionária em Liverpool, onde nós já temos um missionário. E para os países de língua hispânica, aqui mesmo na América do Sul, no Paraguai ou num outro país da América do Sul. Nós entendemos que se nós focarmos pesado em bases missionárias, investimentos pesados na área de missões, Deus pode usar a Igreja Adventista da Promessa para impactar esta nação, para impactar as nações onde nós estamos estabelecidos e para abrir novas igrejas em outros países. Esta é uma proposta que Deus tem colocado no nosso coração para a área missiológica. Em sua visão, a doutrina que a Igreja Adventista da Promessa professa é fator de estabilidade ou instabilidade? Se eleito, o que o senhor propõe fazer para, nesta relação da nossa igreja em relação à sua doutrina? Ainda, se eleito, que estratégia o senhor usará visando tornar homogênea a postura dos líderes regionais referente ao trato doutrinário? E por fim, quais pontos doutrinários que o Senhor considera que poderiam ser alterados? Irmãos, as doutrinas da Igreja Adventista da Promessa é um fio condutor. Ela nos une, ela estabiliza a denominação. Se você considerar de São João da Baliza, em Roraima, a Paulista, lá em Pernambuco, ou de Brasileia, no Acre, até Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, os 4 pontos deste país é unido, o povo promessista, é unido por suas doutrinas, Nós somos um povo da palavra, e nós somos um povo do poder. Naquela tarde, começo de noite de 1932, quando o Senhor Jesus Cristo batizou um homem, nós nascemos ali. A promessa nasceu ali. Irmãos, a promessa é uma igreja pequena, se comparada às grandes igrejas do mundo. A promessa é uma igreja que não tem televisão. A promessa é uma igreja que não tem revista, não tem mídia, mas ela tem um negócio que pouca igreja tem. Ela tem o Espírito Santo. Nós nascemos porque o Espírito Santo suscitou um povo no Nordeste do Brasil para proclamar o Evangelho. E outra coisa, qual igreja prega os 10 mandamentos? Nós temos os 10 mandamentos. Qual igreja prega o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo? Nós pregamos o retorno glorioso do Senhor Jesus. As doutrinas da Igreja Adventista da Promessa é uma base fundamental para nós e não deve arredar pé. Nós temos que ensinar com contundência, ensinar os nossos filhos, ensinar os irmãos na igreja, as irmãs, o discipulado no ministério de crianças. Nós temos o dever de fazer isso. Então a Igreja Adventista da Promessa tem as suas doutrinas, e eu asseguro a vocês que eu serei um grande defensor, como sempre fui, das doutrinas da Igreja Adventista da Promessa. Eu sou empolgado com doutrinas especiais que nós temos. Eu posso destacar a guarda do sábado, por exemplo. A guarda do sábado é uma doutrina
poderosa para os adventistas da promessa e para o mundo. O escritor de Hebreus diz que falta um descanso para o povo de Deus. E quando ele termina o bloco, ele diz que Jesus é um tipo de descanso eterno. Um dia nós entraremos nesse descanso eterno. Irmãos, o sábado é uma janela para a eternidade. Um dia nós estaremos nessa eternidade plena que é Cristo Jesus. E o avivamento, o poder do Espírito Santo. Quem não gosta de um culto fervoroso, cheio do poder do Espírito Santo? Eu tenho certeza que a Igreja Adventista da Promessa tem a doutrina certa, tem a mensagem certa, e nós temos que pregar essa mensagem entusiasmado, cheios do poder de Deus. Isso nós vamos defender, isso nós vamos fazer, isso nós vamos proclamar. Por quê? Porque é bíblico. Pergunta de número 5. Pastor Adelmilson, há anos a IAP vem seguindo uma diretriz voltada para a criação, fortalecimento e consolidação de pequenos grupos, buscando assim uma igreja local forte no seu desenvolvimento. O senhor concorda com essa diretriz? Pretende continuar com ela ou procurar mudanças? A Igreja Adventista da Promessa tem trabalhado com pequenos grupos. Se o Senhor Jesus Cristo me der condição de liderar a igreja dele, eu vou continuar junto com a nossa equipe, junto com a junta de missões, com as convenções regionais, com as igrejas locais. Nós vamos investir mais na continuidade dos pequenos grupos. Agora eu faço uma ressalva. Você pode fazer na sua igreja, pastor, pequenos grupos, grupos familiares, grupos de comunhão, grupos de estudo bíblico. A nomenclatura é de menor importância. O que é importante é você focar naquilo que Jesus focou. Já foi dito aqui hoje. O ministério de Jesus, ele é calcado em 3 pilares. E esses 3 pilares sustentam qualquer ajuntamento cristão, seja um pequeno grupo, grupo de estudo bíblico, seja um culto na igreja. O ministério do Senhor Jesus Cristo, ele estava em cima da pregação, do ensino e da cura. Estes são os temas que devem ser abordados em qualquer encontro da Igreja Adventista da Promessa, qualquer encontro cristão. Então, a nomenclatura tem menor importância, mas eu penso que a mensagem, nós temos que focar na mensagem. A pregação deve estar em primeiro lugar nesses ajuntamentos. Por quê? Porque uma das etapas do plano de salvação é o chamado. E como a pessoa é despertada da morte espiritual, do sono espiritual, por meio da pregação do Evangelho. Se não tiver pregação, ninguém se desperta da morte espiritual. Se não tiver pregação, se tiver entretenimento na igreja, ou no PG, ou em qualquer outro ajuntamento, não há salvação. Ensino. A Igreja Adventista da Promessa tem um chamado para o ensino. Vocês sabem disso. Os nossos irmãos gostam do ensino. As nossas escolas bíblicas, as nossas lições bíblicas, elas funcionam desde a década de 30. Então o ensino que fez parte do ministério de Jesus, faz parte do chamado da Igreja Adventista da Promessa. E por fim, a cura. Irmão, se nós orarmos mais, eu estou falando de cura, de operação de maravilhas, eu estou falando de curas, de milagres. Se nós orarmos mais, se nós nos colocarmos na presença de Deus, se os pequenos grupos se colocarem na presença de Deus, Jesus Cristo faz milagres em nosso meio. Ele cura o físico e o emocional, ele cura a alma, ele cura a pessoa ferida. Nós cremos então nesses 3 pilares, que é a mensagem do pequeno grupo. A pergunta é a de número 9, e nós trataremos sobre equilíbrio financeiro. Pastor Adelmilson, é um assunto indispensável para essa tratativa de hoje. Faça suas considerações. Tá certo.
Bom, eu vou utilizar aqui já os comentários do pastor Lécio, pastor João Leonardo Júnior, sobre a CAF, que é a Comissão de Administração e Finanças da nossa igreja. É uma importante comissão que estuda e ela sugere mudanças na área financeira da nossa denominação, para que haja saúde financeira na igreja. A gente sabe que o país passa por dificuldades que afetam a igreja, porém, estar na ponta onde os pastores estão, onde tem um DJAP inacabado, uma mesa de som que pifa todos os meses, a gente sabe esse drama. Eu sou pastor há 26 anos e de igrejas pequenas. Irmãos, não é fácil. Agora, não tem recurso para tudo. Por quê? É muito caro manter uma igreja. Os gastos são altos. Então, aquilo que os pastores já falaram acerca da fidelidade nos dízimos, nas ofertas, tudo isso é muito importante. Agora, por que eu defenderia uma austeridade, um cuidado, a saúde financeira da nossa denominação? Ou das regiões, ou das igrejas locais? A nossa igreja, ou a Igreja de Jesus, não é uma instituição do mercado financeiro. Não. Ela não existe para acumular recursos. Os recursos devem ser utilizados para pregar o Evangelho. É para isso. Então, uma igreja com finanças saudável, ela pode pregar o Evangelho, ela pode ir mais longe, ela pode proclamar, ela pode plantar novas igrejas. Então, a gente tem uma igreja saudável do ponto de vista financeiro, para proclamar o Evangelho, para plantar novas igrejas. Eu tenho uma impressão, é só uma impressão. Eu tenho uma impressão e eu gosto de pensar que o coração de Deus, ele bate numa cadência. Todo missionário, todo pastor, ao ouvir Deus, ele escuta o coração de Deus. E a impressão que eu tenho é que o coração de Deus bate assim, olha, almas, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, uma igreja saudável do ponto de vista financeiro, ela pode proclamar o poderoso Evangelho do Senhor Jesus, porque Deus, os olhos de Deus estão voltados para as almas. Agora é necessário ter uma igreja equilibrada, para que a gente possa pregar o Evangelho no Brasil e no exterior. O tema é evasão e crescimento. Eu vou pedir licença para repetir a pergunta. Os últimos estudos indicam que nos últimos 20 anos, apesar de ter tido um bom número de novos crentes, certo é que o número de pessoas que deixaram nossas IAPs foi bem parecido ao total de novos crentes. Como nós pretendemos ajudar na solução deste problema? A bem da verdade, o estudo que nós temos feito na denominação, nos últimos 10 anos, eles não indicam que a nossa igreja teve a evasão de 20 mil pessoas. Por que eu faço isso, irmãos? Porque a gente precisa prezar pela verdade. Nós não tivemos a evasão de 20 mil crentes. Olha, nós ganhamos 36 mil, batizamos e recebemos de outras denominações, 36.241 pessoas. Nós tivemos a evasão 19.355. Nós tivemos 11.849, quase 12 mil pessoas que ficaram na igreja. Isso precisa ser falado. Agora, nós poderíamos ter feito a retenção dos outros? Sim, aí sim. Mas a promessa cresceu. A promessa é uma igreja que cresce. Ela cresce pouco, mas ela cresce. Por quê? Por que eu faço isso? Porque a promessa é uma boa igreja, irmãos. A promessa é uma igreja maravilhosa. Uma igreja que tem doutrina boa. Uma igreja que tem vínculos extraordinários. Se você for a Roraima, se você for no Acre, se você for a Rondônia, for no Nordeste, se você falar na porta de uma igreja que você é adventista da promessa, os irmãos te dão atenção especial. Essa igreja,
é uma ótima igreja. E ela tem tudo para crescer. Eu sempre comparo a Igreja da Promessa a um avião. Ela já foi para o hangar. Já fizeram os reparos. Os que vieram antes de nós já fizeram os reparos. Agora ela está na pista. E o controlador de voo, que é o Senhor Jesus Cristo, ele já diz: voo autorizado. A promessa tem tudo para levantar voo em breve. Agora, todos nós estamos neste avião. Quem é que ganha alma na igreja? É o recepcionista, é o irmão que dá a paz do Senhor, é a irmã que faz o café, quem limpa a igreja, é o rapaz do ministério de louvor, é a moça que canta, é quem prega, é quem dirige o culto. Todos nós ganhamos almas. E a retenção, que é isso que a gente tem que focar, a retenção da igreja, ela vai da recepção ou do estacionamento até o batismo da pessoa. E a Igreja Adventista da Promessa pode fazer uma ótima retenção. Então vamos começar com a mesma dinâmica que vimos. Pastora Delmilson, 4 minutos para as suas considerações finais. E vamos repetir: Pastora Delmilson é candidato à presidência da Igreja Adventista da Promessa. Tá certo. Quero agradecer. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a minha esposa, Angélica, o meu filho Pedro Guilherme, minha filha Ana Clara, aos meus companheiros da Convenção Paulistana Leste, aos pastores aqui e os que estão trabalhando aqui na comissão eleitoral, aos pastores que estão com a gente aqui na Estância Árvore da Vida, aos irmãos e irmãs que nos acompanham à distância pela internet. Queremos agradecer aos pastores que vieram antes de nós na presidência da nossa igreja. Ninguém faz história a partir do zero, há uma história sendo feita há anos. Eu quero agradecer de coração a todos eles. Quero agradecer porque eles ajudaram a trazer a igreja até aqui. É muita responsabilidade, tenho certeza disso. E que se Deus me der esta oportunidade, que o Senhor fortaleça os nossos pés, o nosso corpo, a nossa mente, para que a gente possa fazer o melhor. Todos procuram fazer o melhor para Cristo, que eu possa fazer o melhor. Eu quero encerrar a minha fala com a história de um pastor que eu gosto muito. Há um pastor que ele tem uma grande igreja e uma certa época alguém perguntou para ele: por que o senhor tem tanto sucesso? Qual é o sucesso do seu ministério? Quais são as decisões que você tomou? E ele disse assim: olha, o sucesso do meu ministério não começa aqui. Não começa nos 35 anos de ministério. Começa muito antes. Começou há 150 anos atrás. Como assim? Disse a senhora: uma vez tinha um senhor pregando numa rua, numa cidade nos Estados Unidos. Tinha uma sapataria. E lá na sapataria, esse senhor viu um jovem de 16 anos trabalhando. E esse senhor disse assim: olha, eu entro e prego ou não? Mas ele tomou uma decisão corajosa. Ele disse: eu vou entrar. Ele entrou e pregou o evangelho. E aquele jovem se rendeu ao Senhor Jesus. Aquele jovem se chamava D.L. Moody, o grande evangelista Moody do século XIX. Mais tarde, Moody pregou para multidões. Até que um dia, uma pessoa alcançada pelo ministério Moody pregou o evangelho e durante toda a vida alcançou uma única pessoa. Alcançou Billy Graham. O grande evangelista Billy Graham pregou para mais de 100 milhões de pessoas. Um dia, Billy Graham foi pregar numa universidade. E um jovem foi convidado, um jovem rebelde, cabeludo, gostava de música mundana. E ele foi com um amigo, ele tomou uma decisão de ir. E ele foi. Ele disse: eu vou, mas eu não gosto de igreja. Mas ele ouviu o evangelho de Jesus. E quando ele ouviu o evangelho de Jesus, ele não tomou uma decisão. Ele diz: quando eu abri os olhos, eu estava no púlpito, aos pés de Billy Graham. Eu aceitei Jesus como Salvador. E aquele jovem rebelde se chamava Wayne Cordeiro. Wayne Cordeiro, durante 35 anos de ministério, ele abriu 150 igrejas, eles ganharam 500 mil pessoas para Jesus. Eles criaram 5 universidades no mundo. E ele diz: sabe por que isso? Porque alguém tomou uma decisão corajosa. Eu peço a você, irmão, irmã, pastor, líder, eleitor, eleitora, tome uma decisão corajosa nessa noite. E a decisão que vocês vão tomar não vai mudar
um mês, um ano, 4 anos, pode mudar os rumos da Igreja Adventista da Promessa. Se vocês me escolherem, eu ficarei grato a Deus durante todos esses anos. Mas se vocês escolherem o pastor Alessio, eu vou orar por ele e pela família dele durante 4 anos. Se vocês escolherem o pastor João Leonardo Júnior, eu vou orar por ele e pela família durante 4 anos. Eu peço a vocês, em nome de Jesus, tome uma decisão corajosa nessa noite.